Senhor presidente, prezada relatora, prezado Adriano Machado, pode ter certeza que aqui, da nossa parte, principalmente daqueles colegas que são parlamentares oriundos de forças policiais, a gente não tem por hábito se arvorar como leões quando alguém, né, senta nessa cadeira. Lamentavelmente, não é todo o espectro político que assim se comporta. Alguns parlamentares, eles realmente viram grandes leões quando algum dos seus opositores políticos senta aí. Se bem que eu não considero Vossa Excelência ou Vossa Senhoria como meu opositor político, não. E tampouco é matéria da sua convocação o fato de estar ali no Palácio do Planalto. Isso eu vejo até como saudável. De fato, estava exercendo o seu trabalho ali. O que colocou em xeque e acabou culminando na convocação do senhor para cá foi a maneira como o senhor se comportou ali dentro, né? Realmente para dar essas explicações. Pessoas foram ali, olharam a câmera do senhor, e aí vem a minha primeira pergunta. As imagens, de fato, elas foram deletadas? Porque, ao que parece, tem pouco tempo para que aquela pessoa olhasse a sua câmera, percebesse que foram deletadas e retornasse para a manifestação. A pergunta é: o senhor deletou realmente essas fotos? Deputado, bom dia. Eu deletei aquelas fotos. Eu deletei. Ele veio mandando eu deletar, naquelas tom de ameaça, ameaçando e tal. Aí ele falou, apaga, apaga, apaga. Eu mostrei a câmera, apaguei 3 fotos. Para convencê-lo e para eu poder... Ah, então sair. não foram todas deletadas? Não. E ele se deu por satisfeito? Se deu por satisfeito. E retornou? Aí me cumprimentou. Ele se deu por satisfeito. Perfeito. E Vossa Senhoria disse que, mesmo temendo pela sua vida, o senhor acabou retornando depois, né? Dá para ver que sai da cena e depois retorna. Mesmo temendo pela sua vida, continuou fotografando aquelas pessoas ali. Naquele momento, naqueles 3 minutos, eu fiquei por ali. Depois eu percebi que realmente era muito complicado e inseguro eu estar ali. Não volto mais. E uma pergunta. Nesse dia foram presas mais de 1.500 pessoas, cerca de 1.500 pessoas. O senhor foi preso? Não. Não, né? Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Foi escoltado por alguém? Porque parece, de certa maneira, estranho, porque mesmo o braço direito de Flávio Dino, né, o secretário Capelli, que diz que caminhou pelas planas dos ministérios apontando quem seria preso ou não, várias pessoas foram presas, muito acima até daquelas que participaram dos atos. Certo. Foram presas pessoas que têm autismo, outras que estavam passando por ali, enfim, até ônibus que chegaram depois do dia 8, tem-se algumas notícias de que essas pessoas foram presas. No entanto, o senhor não foi preso. Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Em mais ou menos que horas? Eu saí, eu até anotei, eu saí às 16h50. Eu estava ali no Salão Leste, eu fiquei muito tempo ali no Salão Leste, e porque não tinha muitas pessoas lá, era o momento que eu ia para um canto, transmitia a foto, fiquei bastante tempo lá. Foi quando o momento que eu consegui descer. De fato, presidente, vale lembrar aqui também, né, que o prezado fotógrafo Adriano Machado, ele não foi preso, em que pese várias pessoas, como eu disse aqui, cerca de 1.500 delas foram presas. Vale lembrar também que essas imagens, elas foram vazadas da CNN. Inclusive, foram imagens que fizeram a pressão suficiente para essa CPMI aqui começar. Olha a importância da liberdade de imprensa, né? Faço aqui mais algumas ressalvas de que o prezado fotógrafo é realmente um fotógrafo de renome, fez a cobertura da posse presidencial do Lula, inclusive contando aqui com posts de Geraldo Alckmin, né, falando aqui no Twitter, no dia da posse, vamos ao trabalho, Reuters, Adriano Machado. Então parece ser uma pessoa muito bem relacionada. No entanto, quando essas imagens vazadas pela CNN vieram à tona, o Adriano acabou fechando o seu perfil. Algum motivo, Adriano, que o levou a fechar o perfil, etc? Sim, quando começou se eu não me engano, no domingo, começou muito ataque pessoal em mensagem e tal. E aí eu segui o protocolo da empresa de fechar para tentar diminuir aqueles ataques pessoais que haviam enviado para mim. Esse foi o motivo. A Reuters considera um ataque também quando jornalistas, como por exemplo, né, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, mesmo sendo jornalistas e processados pelas suas opiniões, têm seu passaporte cancelado? Isso eu não posso responder. O senhor tem notícia se a Abrage prestou alguma manifestação de pesar por esses jornalistas que estão no exterior, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, ou pedidos de prisão contra Oswaldo Estáquio? Não sei, senhor.
Perfeito. Só para lembrar, a Abrage ela fez aqui uma matéria falando de mais de 40 jornalistas que foram atacados desde domingo, né? Domingo, dia 8 de janeiro. Vossa Senhoria foi agredido fisicamente? Fisicamente, não. Na verdade, ele veio com um taser. Uma pessoa veio com um taser. Ele tinha um taser ali? Tinha uma pessoa com taser. E eu esquivava, desci, aí não chegou a me atingir. Perfeito, senhor presidente. Só para lembrar, a Abrage, né, prestou uma manifestação quando daquele caso da minha esposa, em que um jornalista se passou por um doente, contratou, né, sessões virtuais com a minha esposa, que é psicóloga, e depois publicou tudo na revista Época. Esse jornalista, João Saconi, acabou ganhando uma promoção, né? Foi trabalhar no Globo, é ele que cobre hoje a família Bolsonaro, e essa época ainda me lembro da Abrage fazendo manifestação de solidariedade a ele contra os ataques que, em tese, eu teria perpetrado. Só para lembrar que esses ataques todos, né, certamente têm uma metodologia muito errada na hora da sua confecção e não passam, né, de ONGs que tentam pintar a direita como agressiva, quando na verdade a gente pôde perceber que, em que pese os relatos aqui do Adriano, ele pôde cumprir o seu trabalho, tirar as fotos e fazer aquela cobertura, mesmo cumprimentando as pessoas que ali estavam, o que dá conta, sim, de justificar a sua convocação para cá. Finalizo, presidente, lembrando aqui ainda das 1.500 pessoas presas, matéria recente da Gazeta do Povo, falando que das prisões de 8 de janeiro, que completaram 7 meses, 138 pessoas ainda permanecem no regime fechado e sem julgamento, ao mesmo tempo em que Flávio Dino não concede as imagens das câmeras do Ministério da Justiça para essa comissão. Isso sim, um fato relevante, né? O pessoal da esquerda estava dizendo aqui, quem não deve não teme, basta perguntar ao Flávio Dino o que ele está temendo. Então, se você associar o não envio das imagens das câmeras do Ministério da Justiça para essa comissão, a viagem em cima da hora de Lula, dia 7 de janeiro, né, sem estar planejada, mas de última hora viajou para Araraquara, o fato do coronel Klepter ter deixado a tropa da PMDF de sobreaviso em casa e não de prontidão nos quartéis, o fato do general Gonçalves Dedo de GSI ter sido alertado, né, pelo menos pela BEM sobre esses fatos e nada feito, né, e essa cobertura dentro do Palácio do Planalto, isso tudo, senhor presidente, né, nos leva a crer que não se tratou de uma invasão, mas sim de uma visita guiada dentro do Palácio do Planalto, inclusive com agentes do governo que deveriam fazer a proteção do local servindo água. Vale lembrar, né, o delegado Ramagem lembrou muito bem aqui na sessão passada que das centenas de militares disponíveis para fazer a segurança do Palácio do Planalto, né, apenas algumas dezenas estavam lá. Então esses são os indícios necessários para que a gente tenha aqui, senhor presidente, aí eu faço um apelo a essa comissão, para que a gente venha realmente a chamar para essa comissão pessoas centrais do 8 de janeiro, como o general Gonçalves Dias do GSI, que deveria estar a cargo da proteção do Palácio do Planalto e apareceu 30 minutos depois de ser posto ali aquele pé na porta de vidro do Palácio do Planalto, 30 minutos depois apareceu lá e outros militares servindo água. Então, realmente, né, são muitos indícios que nos levam a crer que não se tratou, de fato, de uma invasão. Não vou tomar mais o tempo da comissão, coloco aqui como satisfeito, lembrando ainda, esqueci de falar, que o coronel Klepter, que deixou a tropa da PMDF de sobreaviso em casa, depois ele foi promovido a comandante-geral da PM quando o Capelli assumiu a intervenção do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.